Bom, gente, então vamos entrar na nossa segunda playlist aqui do nosso curso e agora a gente vai viajar aí no mundo do átomo. E o que é que eu vou fazer? Nós vamos ter várias aulas. Ao longo das aulas eu vou colocando as questões para vocês terem já uma noção de como é que isso vai cair e vou tirando as dúvidas nessas próprias questões, deixando vocês tranquilos e seguros. Então, é um ótimo dia para você aprender química. Vamos viajar aí juntos nesse mundo do átomo. Vem comigo, vamos nessa. Vamos trabalhar logo. Vamos nessa. Cara, a gente não pode começar a química, começar a falar do início da química, sem primeiro entender as leis ponderais. Aí você vai, pô, Michel, mas o que são as leis ponderais? De onde é que isso surge? Bora pro começo. Quando foi que começou-se a falar de átomo? Aí eu coloquei aqui para vocês darem uma olhada, onde nós temos o começo com Demócrito e Leucipo. Está aqui a situação, Demócrito e Leucipo. E, gente, por muito tempo atrás, a gente está falando de 450 a.C. É aqui que surge a ideia de átomo. Cara, A quer dizer 100, tomo quer dizer partes. Eles acreditavam que tudo que existe na natureza é feito a partir dessas pequenas coisinhas que não teriam outras partes. Seriam espécies sem divisões. Eu ia chegar num ponto em que não daria mais para dividir a criatura. Então eu chegaria no tal do átomo. Depois, um pouco depois, retomando a ideia de um filósofo mais antigo, aparece uma teoria que também alguns conhecem, com Aristóteles, que foi um grande defensor do lance lá dos 4 elementos, que tudo que tem na Terra seria feito a partir da terra, do fogo, da água e do ar. Então o universo seria constituído a partir desses 4 elementos. Você misturava um pouco de cada, às vezes 3 deles, 4 deles, e você conseguiria compor tudo. Então eram ideias diferentes. Uns defendiam que eu tinha átomos e outros defendiam que tudo que existia no universo era constituído justamente de terra, fogo, água e ar. De boa? Agora vejam que isso daí a gente está falando de antes de Cristo. Para aparecer uma novidade, meu amigo, demorou muito, mas muito tempo. Aí a gente vai falar agora de uma teoria meio louca, meio maluca, que surge aí, ó, em 1720 DC. Agora a gente está falando, cara, quanto tempo depois? É uma teoria conhecida como teoria do flogisto. Aí você vai, Michel, o que é isso? Teoria do flogisto. Esse cientista, Ernest Stoll, ele achava que a matéria era constituída sempre de algo palpável, que seria a matéria, e uma coisa que poderia, entre aspas, ser queimada, uma coisa inflamável, que seria o flogisto. E que esse flogisto era variável. Aí você, porra, não estou entendendo nada. Mais ou menos assim. Se você pegar uma vela e você acender, vocês sabem que a massa da vela ela vai diminuindo. Como eles não sabiam bem explicar, dizia-se à época que você estava perdendo o flogisto. Se você pegar uma palha de aço, um metal, e ele sofrer oxidação, vai aumentar a massa. Como eles não sabiam explicar o que é que estava acontecendo ali, eles diziam que estava entrando o flogisto. Era uma coisa meio estranha. Era uma coisa meio etérea, uma coisa meio esquisita mesmo, né? Mas era uma coisa que entrava, saía, ninguém sentia nada, ou seja, algo muito exótico para ser verdade. Então, isso era a teoria do flogisto. Era uma coisa que podia entrar ou sair, uma coisa etérea, uma coisa que seria inflamável e etc. Uma coisa meio estranha. Aí aparece aquele cara que é conhecido como o pai da química moderna. Então eu preciso que vocês guardem o nome desse cidadão. Eu até coloquei de vermelho, separando dos outros, ó. Se vocês olharem, 1775, nós temos esse cidadão conhecido como Lavoisier, Laurent Antoine Lavoisier. E esse cara, ele viveu ali, para vocês lembrarem mais ou menos, vocês sabem que não precisa saber data. Eu queria que vocês tivessem noção aí de século. Lavoisier viveu numa época que a França estava em efervescência, que foi na época da Revolução Francesa. E como ele
era um grande cientista. Os cientistas da época, eles se juntaram porque Lavoisier foi condenado para tentar evitar que Lavoisier fosse levado à guilhotina durante a Revolução Francesa, claro, depois de 1789, né? O que acontece é que eles não conseguiram e saiu aquela frase cunhada clássica da época da Revolução Francesa, que a França não precisa de cientistas. E Lavoisier foi decapitado, né? Cortaram a cabeça do cidadão fora em 1794, na fase do terror ali da Revolução Francesa, um pouco antes dela se acabar, na verdade, né? Então Lavoisier, ele tem uma contribuição para a ciência fantástica. E o que mais se conhece dele é uma coisa que a gente vai estudar bem tranquilo, que é a lei da conservação das massas. Aí você vai dizer, poxa, Michel, como é que é essa conservação das massas? Já ouviram aquela frase clássica? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma? Vocês já pensaram como ele está dando uma porrada direto na teoria do flogisto? Se nada se cria, não tem essa história de você estar aqui do nada entrar o flogisto. Se nada se perde, não tem esse lance, tá aqui numa boa, de repente vai saindo seu flogisto. O flogisto não existe. Então ele diz, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Eis a lei de Lavoisier. Por enquanto eu estou só apresentando, tá? Depois a gente vai ver detalhadamente numa boa. Então Lavoisier é conhecido como o pai da química moderna. De maneira verdadeira, gente, nós podemos dizer que a química, ela se divide em antes de Lavoisier e depois de Lavoisier. Antes de Lavoisier, a química era meio filosófica. Depois de Lavoisier, a química ela ganha um cunho experimental. Primeira coisa, para vocês verem como essa parte ela tem lógica. Você para e pensa, poxa, Lavoisier precisou muito de que equipamento para fazer a teoria dele? Se a lei da conservação das massas, o que é que ele precisou de mais? De uma balança. Então ele foi o desenvolvedor de vários tipos de balança com a precisão muito boa. Ele era, na verdade, um gênio, né? E logo depois dele veio a segunda lei ponderal, que é a lei desse cidadão aqui, ó, chamada Lei de Proust, ou Lei das Proporções Definidas. Se acalmem que a gente está vendo só o histórico. Depois eu vou estudar cada uma separada ainda nessa aula, tá? Então é só para ver. Vejam como tá próximo. Lavoisier a gente vê aqui, ó, que é em 1775. E Proust vem aqui, ó, em 1798, ou seja, eles eram contemporâneos. E a gente está abrindo o estudo dos modelos atômicos. Aí por que a gente abre? Percebam que o primeiro modelo atômico, que é o modelo de Dalton, que é o modelo da bola de bilhar, só vem depois da lei desses dois caras. Lei de Lavoisier, conservação das massas, e lei de Proust, proporções definidas, que vai ser o objeto dessa aula. E se vocês olharem, o primeiro modelo vem John Dalton em 1808. Então, uma história muito bacana. A gente sai lá dos filósofos gregos, Demócrito e Leuci, passa pelos 4 elementos, aparece a história lá do flogisto. Aí Lavoisier acaba com o flogisto, infelizmente é decapitado durante a Revolução Francesa. Entra a lei de Proust, proporções definidas, e vem Dalton e faz o primeiro modelo atômico. Então, por que apareceu o modelo de Dalton? Por causa dessas leis. Então, vamos detalhar essas leis para ficar uma coisa muito legal, para se cair vocês se garantirem. Olhem só, detalhando aí essas leis. A primeira coisa que eu quero que vocês lembrem é Lei de Lavoisier. Gente, lembrar que a Lei de Lavoisier, ela é conhecida como Lei da conservação das massas, e que ela acaba com a história lá do flogisto, tá? Que entra e sai coisa e você não sente, que você não sabe o que é. O lance é que o Lavoisier disse o seguinte, olha o que é que nós temos bem aqui. Se vocês olharem, ó, numa reação química, a soma da massa dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Então a soma da massa dos reagentes tem que ser igual à soma da massa dos produtos, porque nada se cria, então não pode aumentar, e nada se perde, não pode diminuir. Então a massa, ela se conserva. Isso é a lei de Lavoisier. Então essa é a ideia que o Lavoisier quis passar para a gente. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, a massa se mantém. Eu posso dizer também, enunciá-la também da seguinte forma, ó. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E, gente,
hoje a gente vai lembrar o seguinte: se eu tiver uma reação química e eu pegar a massa do A mais a massa do B, ela tem que dar igual a massa do C mais a massa do D. Porque se a massa aumentasse, é porque estaria entrando algo. Se a massa diminuísse, é porque estaria perdendo algo, o que não rola de acordo com essa lei de Lavoisier. Agora, olha só como é lógico isso aqui também. A lei de Lavoisier, ela só é válida em recipiente fechado. Na verdade, não é nem que ela só é válida em recipiente fechado, ela só é observada em recipiente fechado. Aí você vai, poxa, mas por quê? Cara, se o recipiente estiver aberto, pode ser que a reação produza um gás e esse gás vai embora. Se o recipiente estiver aberto, pode ser que a reação absorva algum gás que está do lado de fora e aí a massa vai aumentar aparentemente, mas isso é porque o recipiente está aberto. Se o recipiente estiver fechado, com certeza essa massa se conserva. Então, o primeiro exemplo que eu queria que vocês olhassem é a queima de uma vela. Como é que funcionaria essa ideia da queima de uma vela? Olha só, queima da vela. Vocês imaginem que eu tenho aqui a minha vela no início, eu vou dizer que eu tenho uma massa no início. E eu tenho aqui a minha vela no final. Eu vou dizer que eu tenho uma massa no final. Vocês sabem que à medida que a vela vai queimando a parafina, vai havendo liberação do CO2. Então eu vou representar aqui, ó, dizendo que, entre outras coisas, vai havendo liberação do CO2, vai havendo liberação de água. E é claro que se esse CO2 ele for indo embora, a massa vai diminuir. Então no final, a massa vai ser menor do que no início. Aí você vai dizer, poxa, Michel, mas tu não acabou de dizer que a massa se conserva? Gente, mas o recipiente tinha que estar o quê? Fechado. Vamos fechar esse recipiente. Se eu fecho o recipiente aqui, ó, que foi o que o Lavoisier de forma fantástica e inteligente fez, ele fechou o recipiente. Quando ele fecha o recipiente, ele percebe que todo o CO2 que está sendo liberado, ó, vai ficar preso dentro do recipiente. Então o que é que eu posso dizer? Eu vou apagar aqui, não vai ter maior nem menor. Essa massa ela vai ser exatamente igual. Então isso é a lei de Lavoisier. Em recipiente fechado, a massa se conserva numa boa. Agora, olhem uma outra bem legal, ó. Queima da palha de aço. Gente, o aço nada mais é do que uma mistura de ferro e carbono. Principalmente, gente, o aço é ferro. Então, quando vocês ouvirem palha de aço, vocês pensem no ferro. O que é que acontece se essa palha de aço ela entrar em contato com o oxigênio do ar? Esse oxigênio ele vai entrar e ele vai oxidar a palha de aço. Algumas pessoas já viram que quando você deixa uma palha de aço em cima da pia, por exemplo, devido à presença do oxigênio e da água, ela vai oxidando ali, ela vai até mudando de cor. Aí, às vezes, quando você pega ela toda oxidada, que você passa na panela, sai aquele caldo marrom, aquela porcaria lá, né? Então aqui ocorreu um processo de oxidação. Tá aqui, ó. Aqui houve oxidação. O que é oxidação? Entrada de oxigênio. Então eu posso dizer aqui, vamos supor que oxidou, vou deixar meio avermelhado bem aqui, ó. Então, se entrou o oxigênio, antes a palha de aço era ferro. Agora é Fe2O3. Gente, se era só ferro e o oxigênio entrou, eu posso dizer que se eu pegar a massa no início e a massa no final, o que é que você conclui só? Aí a massa no final é maior do que no início, porque o oxigênio ele entrou, né? Ele se inseriu, ele se socou ali dentro e tal. Beleza. Agora imaginem vocês se eu tivesse realizado essa mesma experiência, só que num recipiente fechado. Vamos fechar isso aqui, ó. Fechei. E vamos fechar esse aqui, ó. Fechei. Todo o oxigênio que fosse entrar aqui, ó, todo o oxigênio que fosse entrar, já estava dentro do recipiente. Se já estava dentro do recipiente, eu já havia contabilizado. E se eu já havia contabilizado, aí mais uma vez, se o recipiente for fechado, essas massas elas não vão ser diferentes, elas vão ser exatamente iguais. Então isso é a lei de Lavoisier. A soma da massa dos reagentes tem que ser igual à soma da massa dos produtos. A massa se conserva. Agora vamos ver como é que vocês aplicam isso aí nas questões. Vamos dar uma olhada nisso. Ó, primeira possibilidade. Imaginem, vossas senhorias, que o cara diga: o óxido de cálcio, cal virgem, reage com o dióxido de carbono, produzindo carbonato de cálcio, CaCO3.
em um laboratório? Foram realizados vários experimentos cujos resultados estão expressos na tabela. Gente, olhem para a tabela com calma. Vocês estão percebendo aqui que aqui é o óxido de cálcio, CaO. Aqui é o gás carbônico, CO2. E aqui é o carbonato de cálcio, é o CaCO3. Então vocês sabem que a reação, ela é assim, ó. E o que é que nós sabemos? A soma da massa dos reagentes tem que ser igual à soma da massa dos produtos. Então, 5,6 mais esse X tem que ser igual a 10. Se vocês fizerem essa conta, que é uma conta tranquila, esse X ele vai ser igual a 4,4. Beleza, tranquilo. Vamos para a próxima. Vocês estão vendo que Y mais 22 tem que ser igual a 50. Então, Y mais 22 igual a 50. Se isso é verdade, joga o 22 para o outro lado, vai negativo, fica 50 menos 22. Esse Y ele vai ser igual a 28. Beleza, tranquilo. E vamos para o último. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho 56 mais 44 é igual a Z. Se vocês somarem 56 com 44, esse Z vai dar exatamente igual a 100. Então eu tenho os valores, vou destacar aqui, ó, eu tenho os valores de X, 4,4, Y, que é 28, e o Z, que deu 100. Maravilha, tranquilo. Agora vamos olhar o que é que o cara queria nessa questão aí para a gente desenrolar. Olha só, com base na lei de Lavoisier, vamos analisar aqui, ó. Com base na lei de Lavoisier e nos experimentos, claro, conclui-se que, letra A, ele diz que Y sobre X igual a 5. Gente, nós temos o Y, ele é 28. Nós temos o X, é 4,4. Vocês sabem que se fosse 4, 28 dividido por 4 daria próximo de 7. Isso daqui vai dar algo próximo de 7. Então, item A, falso. Item B, ele diz X vezes Y é menor do que Z. Gente, vamos substituir isso. Nós temos o X, é 4,4. Nós temos o Y, é 28. E nós temos o Z, que ele diz que é 100. Se nós fizermos essa conta, ó, gente, 4 vezes 28, se a gente fizer só isso, já daria um valor maior do que 100. 4 vezes 28, se vocês fizerem a conta, ó, 4 vezes 20, 80. 4 vezes 8, aí com calma para não fazer besteira, 32. 80 mais 32, 112. Então só o 4 vezes 28 já é maior. 4,4 é ainda maior. Então esse aqui, falso. Falso, tranquilo. Vamos para a letra C. Letra C. Z sobre 5,6 igual a X vezes 3,5. Vamos substituir? O Z, a gente sabe que é 100. Dividido por 5,6 tem que ser igual a X, que é 4,4, vezes 3,5. Gente, se nós fizermos essas contas aí, que também não são contas difíceis, vocês vão perceber que esse valor, ele também está errado. Agora vamos para a letra D, porque mesmo que vocês não fossem fazendo as contas, primeiro só substituíssem, o olho de vocês ia saltar de alegria na hora que vocês olharem a letra D. Ele diz assim, ó, 56 sobre Y. O Y é 28. Vezes 22 sobre 44 é igual a 1. Olha a alegria que dá no nosso coração. 56 por 28 dá 2. 22 por 44, aqui é 1 e aqui é 2. Agora o que é que a gente faz? Corta 2 com 2, dá 1 e 1. Então, 1 igual a 1. Letra D você marca e percebe que caiu lei de Lavoisier, você vai acertar. Vamos para uma outra questão que é típica, clássica. Eles adoram colocar em prova,
que é essa daqui, ó. Imagine que em uma balança de pratos, conforme mostra a figura 1, vocês estão vendo aqui, ó, figura 1, bem aqui, claro, nos recipientes 1 e 2, foram colocadas quantidades iguais de um mesmo sólido. Então, na figura 1, eu botei quantidades iguais do mesmo, guardem, sólido. Pode ser palha de ferro ou carvão. Ou ele colocou palha de ferro ou ele colocou carvão, mas dos dois lados ele coloca a mesma coisa. Foi ateado fogo à amostra contida no recipiente 2. Então, só do lado 2 foi colocado fogo. Bora fazer o seguinte. Então, aqui no 1, ele pode ter colocado carvão de um lado e carvão do outro. Ou ferro de um lado ou ferro do outro. Lembre que dos dois lados é a mesma coisa. Ou é carvão, carvão, ou ferro, ferro. E ele colocou fogo somente do lado 2. Colocou fogo. Colocar fogo é fazer uma combustão, é entrar o oxigênio. Então aqui, ó, ele ateou fogo, ele fez uma combustão, vai entrar o oxigênio. Beleza. Depois de cessada a queima, o arranjo tomou a disposição da figura 2. Ó só a figura 2. Aí ele diz, as reações são carvão mais oxigênio dando CO2. Olha que o CO2 é um gás. Como ele é um gás, ele vai embora. Se ele vai embora, a massa vai diminuir. Ferro mais oxigênio dando Fe2O3. Olhem que o oxigênio entrou no ferro e formou um sólido. Então aqui eu tenho aumento da massa. E aqui diminui a massa, porque aqui o CO2 vai embora e aqui o oxigênio entra no ferro. Então, gente, o que é que eu tinha dos dois lados? Vamos com calma, respire para a gente entender. Se for carbono dos dois lados, esse lado que pegou fogo, vai sair o CO2. E esse CO2 vai embora. Então não vai sobrar nada aqui. Se não vai sobrar nada, a massa vai diminuir. Se a massa diminui, esse lado levanta. Não foi o que aconteceu. Esse lado baixou, ó. O lado 2 baixou. Então vamos tirar daqui, porque não foi isso que aconteceu. Agora, se eu pegar o oxigênio, ó, e reagir com ferro, aqui vai formar o Fe2O3. E o Fe2O3 tem uma massa maior. Do lado de cá, no 1 vai ficar só o ferro. Então aqui fica só ferro, aqui fica Fe2O3. Então esse lado aqui, ele baixa. Então o que tinha dos dois lados era ferro, porque eu percebi que quando eu coloquei fogo, baixou o lado 2. Agora vamos observar o que é que ele diz aí nas alternativas para que a gente marque tranquilo e não fique com medo das questões. Vamos lá? Ó, considerando o resultado dos experimentos da figura 2, marque a alternativa que explica o que aconteceu. Letra A. O sólido contido nos dois recipientes é o carvão, já podemos parar. O recipiente 1 continha carvão e o 2 palha de ferro, pode parar. Michel, por quê? Ele disse que era a mesma substância nos dois, então pode parar. Vamos subir mais um pouco para a gente enxergar todos os itens agora que estão faltando. Vamos lá? Ó, letra C. O que é que a gente percebe aí? O sólido contido nos dois recipientes é a palha de ferro. Até aí, beleza. Quando cessada a queima, o 2 ficou mais pesado, já que a reação ocorreu a incorporação do oxigênio. Opa, o 2 ficou mais pesado, por isso que baixou. Letra C é a resposta, mas sempre a gente lê os outros, né? E não é agora que a gente vai deixar de fazer isso. Ele diz, o recipiente 1 continha palha de ferro e o 2 carvão. Falso. Tá claro no enunciado que era a mesma coisa nos dois. E letra E. O sólido contido nos dois recipientes é o carvão. A gente viu que nos dois recipientes eu tinha a palha de ferro, a palha de aço. Essa questão, gente, ela se repete muito. Então, se ela cair em algum vestibular que você vai fazer, você vai dar só um sorriso para ela, marcar o item e partir para a alegria. Vamos olhar a segunda lei ponderal que a gente falou, que é a lei de Proust. Vamos olhar como é que a gente analisaria. Lei de
Proust, ou lei de Proust, ou lei de Proust, como você quiser chamar a criatura. Portanto, que lembre do desgraçado aí. Lei das proporções fixas, tá certo? Proporções fixas ou definidas. Proporções fixas ou definidas. O que é que ele diz? Uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas na mesma proporção em massa. Você pode dizer, Michel, isso não me disse absolutamente nada. Mas eu vou pedir que você tenha calma e pense junto comigo. O que é que esse cara conseguiu perceber? Olhem como ele foi genial. O que ele conseguiu perceber foi que se eu pegasse hidrogênio e oxigênio para formar água, se eu pusesse 2 gramas de hidrogênio, eu podia colocar o tanto que eu quisesse de oxigênio. Me escutem, o tanto que eu quisesse, mas só iria reagir 16 e a quantidade de água formada seria 18. Até então, ninguém sabia que essa proporção era fixa. Eles achavam que eu podia ter qualquer proporção para formar água. Eu podia botar 1000 com 50, 50 com 818, 795,99 com 510,7 e por aí vai. Mas o que esse gênio percebeu foi que a proporção é sempre, sempre, sempre fixa. Isso quer dizer o quê? Aí você já vai fazendo de cabeça. Se eu puser 4 gramas, eu não pus o dobro? Então a quantidade que eu vou precisar também é o dobro, que seria 32, e eu produziria 36. Então, pela primeira vez, estamos falando de compostos químicos, substâncias compostas, e que a proporção para formá-los é sempre a mesma, lei das proporções fixas. Quando a gente for ver estequiometria lá na frente, a base da estequiometria são essas duas leis, lei da conservação das massas e lei das proporções definidas. A proporção é sempre, sempre a mesma. Querem ver uma coisa bem legal aqui, ó? Pensem comigo de cabeça. Imaginem que eu diga assim, gente, eu pus 8 gramas de hidrogênio e eu pus 100 gramas de oxigênio. Será que reage tudo? Você vai dizer, poxa, eu não sei. Eu disse, sabe. Tenha paciência que você já sabe. Vou subir um pouquinho para nós termos mais espaço e vocês vão analisar comigo essa proporção. Olha só, eu tenho 8 e aqui eu tenho 100. Gente, em relação ao hidrogênio, vocês estão vendo que eu coloquei 4 vezes mais, eu quadrupliquei. Como a proporção tem que ser a mesma, o oxigênio também tem que quadruplicar. Se eu multiplicasse 16 por 4, não daria 100, daria 64. Se eu tenho 100 e eu só vou usar 64, quer dizer que essa substância ela está em excesso. E o excesso é exatamente de 36 gramas. E a gente começa a ver que até esse lance aí de excesso, limitante, não é complicado. É só olhar a proporção. Se vocês olharem a proporção, vocês resolvem fácil e tranquilo. Bora olhar mais um exemplo, só para vocês ficarem seguros. E eu vou tirar isso aqui para que vocês possam entender legal. Tira essa parte toda e vocês agora vão pensar comigo. Imaginem que eu tenha 20 gramas de hidrogênio e que eu tenha 200 gramas de oxigênio. Aí você vai com toda a tranquilidade do mundo e pensa, poxa, quanto é que eu preciso do hidrogênio? 2. E do oxigênio? 16. Quanto é que eu pus do hidrogênio? 20. Então eu pus 10 vezes. Se a quantidade do hidrogênio aumentou 10, o oxigênio também tem que aumentar 10 vezes, porque a proporção tem que se manter. Se a proporção tem que se manter, significa dizer que 16 vezes 10, eu não precisaria de 200, eu só precisaria de 160. Se eu só precisaria de 160, significa dizer que esse rapaz está em excesso, e o excesso é de 40 gramas. Esse lance de excesso limitante a gente vai treinar muito em estequiometria, mas eu já queria mostrar para você que você pode aprender desde já. É só olhar a proporção tem que se manter. Se as proporções estiverem diferentes, significa que alguém vai sobrar. Numa boa, tranquilo, bora olhar uma questão com isso daí para a gente finalizar essa aula. Bom, gente, então exercício 3 aqui, a gente vai aplicar as duas leis que nós aprendemos ao mesmo tempo para ver se encaixou, se está ok, aí a gente conclui essa aula numa boa. Olhem só,
vocês têm a seguinte situação. Com base nas leis de Lavoisier e de Proust, determine os valores de A, B, C, D e E, respectivamente, observando os experimentos realizados para a reação a seguir. N2 mais H2 dando 2NH3. Gente, a soma da massa dos reagentes tem que ser igual à soma da massa dos produtos. E as proporções têm que ser constantes. Então, qual é a primeira equação que vocês podem montar? Peguem o experimento 1. Vocês vão ver que 28 mais A tem que ser igual a 34. O A é igual a 34 menos 28, que seria igual a 6. Então, A igual a 6. Primeiro, tá feito. Numa boa. Então, o A aqui, ó, ele é igual a 6. Se vocês quiserem, vocês podem olhar aqui para a tabela, ó, e perceber que de 6 para 12 está multiplicando por 2. Então, eu teria que dobrar todos. Quer dizer que esse B aqui seria o dobro, que seria 56. Esse C aqui, ó, seria o dobro de 34, ele seria 68. Então, viram como é legal? Como a gente já conseguiu isso e ainda consigo provar, ó, pela 2, 56 mais 12 tem que ser igual a 68, que é o que tem aí. Provamos a situação. E por último, gente, percebam que entre a 2 e a 3, eu vou colocar de vermelho, ó, 2 e 3, eu tenho a mesma quantidade de hidrogênio. Aqui é 12 e aqui é 12. Então, se na 2 eu gastei 56, porque eu sei que eu gastei 56 porque não sobrou nada, a quantidade que reage aqui não vai ser 57. A quantidade que reage é apenas 56. Se só reage 56, vai sobrar 1, que é o excesso. Tudo bem. E quanto é o D? Bom, se é tudo igual, esse D tem que ser igual a 68. Então, quais são os valores aí da nossa questão? O A é 6, o B é 56, o C é 68, o D é... Cadê o D? O D é 68 e o E, aqui, o último é 1 grama. Você tem o E aí como sendo 1 grama. Então, questão muito boa e está desenrolada para vocês. Eu estou esperando vocês já para nós continuarmos empolgados no próximo vídeo com a continuação da história e do histórico dos modelos atômicos. Um beijo imenso no coração de vocês e estou aguardando vocês.